Assim nessa noite. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, de muito respeito, porque por ele o senhor dera livramentos aos sírios. Era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E então tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti esta carta, saibas eu que te enviei Naamã meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, que este envie a mim um homem para que eu cure de sua lepra? Pelo que deveras notai e peço-vos, e vede que buscai ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixai vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, assim a tua carne será curada e ficará purificada. Porém Naamã muito se dignou e saiu dizendo: Eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abaná e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram: Meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele, disse: Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Aleluia. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Porém ele disse: Vive o Senhor em cuja presença estou, que não a aceitarei. E estou com ele para que aceitasse, mas ele recuou. E disse Naamã: Se não queres, dê-se a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mula, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aplaudam a palavra do Senhor. Queridos, o texto sagrado fala de um homem valoroso, general do exército do rei da Síria, um rei muito poderoso na época, que ganhava todas as guerras. Ele tinha tudo, um homem muito rico, mas porém leproso. Tinha uma lepra. E na verdade, ele não era feliz por completo. Não era feliz por completo. E na época, quem era leproso tinha que ficar isolado, porque a lepra era contagiosa. Ela pegava. E esse homem, mesmo sendo general de guerra da Síria, combateram já com Israel,
mas Deus tinha planos na vida desse homem. Louvado seja Deus. O texto diz que o Senhor era com ele, por isso ele ganhava as guerras. Louvado seja Deus. E uma destas investidas em Israel, eles levaram uma menina como escrava para trabalhar com a mulher de Naamã. E esta menina israelita, ou seja, uma menina do povo de Deus, viu que o seu chefe, que o seu patrão era leproso, e disse à mulher dele que se ele fosse lá na Síria, tinha um profeta que o curaria. E aí, amados irmãos, é onde eu vou botar 3 pontos. O primeiro ponto que a gente vai falar é dar créditos e acreditar numa pessoa de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Naamã acreditou na palavra daquela menina. Na verdade, a menina falou para a mulher dele e a mulher dele falou para ele. E aí eu fico pensando, quantas e quantas vezes nós não damos créditos a um irmãozinho? Verdade. Louvado seja Deus. Quantas e quantas vezes a gente deixa de dar crédito a determinado irmão, a determinada pessoa que fala da palavra de Deus, que fala louvado seja Deus, do amor de Deus, para darmos crédito a outras pessoas, de repente porque está com uma roupa mais bonita, porque tem um pouco mais de recursos, louvado seja Deus, e esquecemos aquele irmão, aquele amigo mais simples. Aleluia. Mas, amados irmãos, eu não vou me prolongar muito, porque é um pouco longo, mas eu queria compartilhar com os irmãos o seguinte, que Deus, ele tem propósito para cada um de nós. Aleluia. E Deus, ele prepara a vida de cada um de nós. Aleluia. Todos nós sofremos ou passamos por uma transformação. E Deus, quando ele tem planos na minha vida, na sua vida, ele vai te preparar de uma certa forma. Às vezes vai ser dolorido, vai sim, vai ser dolorido. Mas se você confiar, se você der crédito, se você tiver fé acima de tudo, você vai vencer em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amados, eu lembro que no dia 6 do 11 de 2014, eu recebi uma proposta de emprego. Eu trabalhava como autônomo, recebi essa proposta de emprego. E eu fui fazer a entrevista. Passei na entrevista. Quando foi no dia 11, eu fui efetivado. A minha carteira foi assinada. E eu trabalho em um condomínio, como a grande maioria sabe, aqui em Sobral, no edifício Premier, do vulgo Prédio Colmeia. Mas, amados, eu digo uma coisa aos irmãos, eu aceitei aquele emprego, mas eu confesso aos irmãos que, quando chegava o dia para mim ir trabalhar, eu ficava com uma coisa ruim, mas muito ruim, tipo que uma coisa me dizendo, não vai, sai dali, ali não é para ti, tá bom demais tu trabalhar de autônomo, tu tá ganhando o teu salário, tu não tá sendo mandado, tu não tem patrão, ali não é para ti. E eu confesso aos irmãos que eu passei muitos dias, inventei algumas coisas para minha patroa, confesso, para mim não ficar, mas Deus não permitiu que eu saísse dali. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu não sei, não estou lembrado a data específica que a minha filha passou por uma enfermidade também, e aquela enfermidade dela nos fez aquebrantar mais os nossos corações, o meu coração, e a gente marcou a cirurgia dela pelo SUS, mas ela sempre tinha umas crises, e umas destas feitas eu presenciei uma crise muito grande dela.
E corri no hospital, fui pegar a ambulância, e quando a ambulância veio, eu saí correndo com ela desmaiada em meus braços para levar para o hospital. E quando foi no dia seguinte, eu chegava no meu trabalho, e lá, acho que a grande maioria conhece aqui um médico chamado Dr. Elson Linhares. E eu chegava para aquele médico, esperei ele no elevador. Quando ele saiu, eu digo: doutor, eu quero conversar com o senhor. E ele falava: pois não, digo. Eu digo: doutor, uma vez o senhor consultou a minha filha, e ele já tinha consultado a minha filha, e desta vez ele tinha me cobrado R$6.000 para fazer a cirurgia dela. E eu disse: doutor, uma vez você consultou a minha filha e me cobrou R$6.000 para fazer a cirurgia dela. Eu quero dizer para o senhor que eu não tenho nada. O que eu tenho é uma casa e uma moto, mas isso eu lhe dou. Mas quero que o senhor faça a cirurgia da minha filha. Louvado seja Deus. E ali ele olhava para mim e dizia: faz assim, Elias, manda ela ir na Santa Casa, que a gente vai preparar os exames. Eu quero que tu traga os exames do regional. E não deu certo eu trazer esses exames. E ele diz: não quero mais nada, leva ela na Santa Casa que eu vou resolver tudo. Para finalizar, irmão, a história da minha filha, a cirurgia dela saiu de graça, em nome de Jesus. Os irmãos estão entendendo aonde eu quero chegar. A preparação que Deus fez e começou a fazer veio pela minha filha. E Deus me colocou naquele trabalho, naquele emprego. Louvado seja Deus, porque Ele sabia que isso ia acontecer. E veio pela minha filha. E ali aquele médico, ele cuidou de tudo, a gente não gastou nada. Graças a Deus que a minha filha está aqui nos caminhos do Senhor. Louvado seja Deus. Louva a Deus por isso. Meu irmão, então, começou. E quando foi? No final do ano, do mesmo ano de 2014, a gente tem umas confraternizações lá. E a gente estava na confraternização, e ali eu sentia uma dor. Eu comecei a sentir uma dor. Aí eu já não ia comer nada, porque o apetite já tinha passado. Eu não estava mais com vontade de comer, só com dor. E eu chamava a minha patroa. Eu digo: dona Lígia, a senhora não tem nenhum remédio lá, porque eu estou com muita dor. E ela dizia: Lígia, eu vou perguntar ao Portela se ele tem alguma coisa. E eu fiquei aguardando. De repente o Portela chegou e falou: Elias, senta aqui. Onde é a dor? E eu falei: doutor, é aqui. Ele me dava um vidrinho de Buscopan. Ele disse: tá aí, toma umas gotas dessa aí. Agora eu vou te falar uma coisa. Se persistir essa dor, você me fala, que é pra gente ver como é que tá a tua vesícula. Eu digo: tudo bem. Tomei o remédio, passou um pouquinho ali, mas eu não me alimentei nesse dia lá. A gente ficou por ali, eu sorria, mas com aquela dor, viemos embora. Irmãos, e a partir daquele dia, começou a apresentar umas dores. E eu sempre escondia, porque eu já dei muitas preocupações aos meus pais no passado, com outras coisas que não vale a pena relembrar agora. E eu não queria mais preocupar os meus pais. E aquilo foi passando, irmãos, foi passando. Aí veio o caso da minha irmã, que todo mundo conhece. E aconteceu aquilo, e a gente ficou fraco, tal, mas tudo bem. E o tempo passando, e de vez em quando as dores apresentavam. E chegou ao ponto de eu não poder mais esconder. Chegou ao ponto da minha esposa falar: vá no hospital, vá procurar uma coisa. Eu ligava para a farmácia, trazia um analgésico, eu tomava, passava, mas aquilo voltava novamente. Louvado seja Deus. E uma das vezes a minha mãe chegou na minha casa e eu estava deitado, eu estava até gemendo ali, mas ela chegou e eu fiquei por ali. Ela disse: meu filho, vá no médico, isso pode ser apêndice. E eu fui no hospital, mas o médico não diagnosticou nada, disse que não era apêndice. Se fosse apêndice, já tinha estrangulado e mandou ir para casa. Eu fui. Resumindo,
Quando eu não pude mais aguentar essas dores, eu fui de novo na minha patroa. Disse: Dona Lígia, eu estou com muita dor. Eu queria que a senhora falasse com o doutor Portela para me consultar com ele, porque os médicos de Massapê não dizem nada. Eu já fui umas 2 vezes e eles dão só analgésico e passa, mas depois volta novamente. Aí ela: tudo bem, Elias, vou falar com ele. No mesmo dia ela me ligou e disse: Elias, o Portela falou que tu fosse amanhã na clínica dele. E quando foi no dia 29 de junho, se eu não me engano, eu fui. E o Senhor fez outra preparação. Aleluia. Com o falecimento da minha irmã, o Senhor trouxe o pastor Marcos para Massapê. Oh, glória. Ele era evangelista, andava em muitas cidades. E com o falecimento dela, com a doença dela, ele veio e o Senhor mostrou, deu um ministério a ele. Graças a Deus, aqui estamos nós. Oh, glória a Deus. E o meu irmão Raimundo, o obreiro Raimundo, ele aceitou primeiro do que nós. E o obreiro Raimundo, para quem conhece ele, sabe que ele é um homem de fé, de muita fé. É um homem guerreiro, é um homem que não se abala fácil, irmãos, de maneira nenhuma. E o obreiro Raimundo ia comigo. Quando chegou lá, que o médico olhou e disse assim: Elias, a tua apêndice está muito inflamada e tu vai ter que passar por uma cirurgia agora. E eu digo: amém, doutor. Eu não disse amém, né? Porque eu não era evangélico ainda. Eu digo: tudo bem, doutor. Ele disse: vai para o doutor Estevo e me espera lá. Daqui a pouco eu chego lá. Aí nisso a gente começou ligando para casa, que ia passar por uma cirurgia de apêndice. E o obreiro Raimundo lá comigo. E quando a gente chegava no doutor Estevo, o Portela já tinha chegado, o doutor Portela. E ali ele já começou a preencher as papeladas e: vem comigo. Ele ajeitou tudo. E eu subi. Lá eles fizeram uma preparação. Aí deram anestesia só local, da cintura para baixo. E eu via quando ele cortando e falando com outro médico. Aí eu vi quando o outro médico dizia assim: doutor, a apêndice dele está normal. Aí ele dizia assim: não, eu já sei o que é. Aí o médico dizia: mas para o senhor ver isso aí tem que ter muita experiência, né? Ele falava: são 34 anos de experiência. Eu não vi, eu toquei, eu senti. E quando eu abri mais, eu vi. Aí ele baixava o pano e dizia assim: Elias, eu vou ter que tirar um pedaço do teu intestino. Eu digo: tudo bem, doutor, pode tirar até todo. Eu brincando com ele. E ele: não, eu vou tirar um pedaço do teu intestino, depois eu te mostro. Eu digo: tudo bem. Aí ali a cirurgia demorou e demorou e demorou. E eu consciente, sabendo de tudo. De repente ele baixa o pano de novo, vai dizer assim: Elias, eu vi 2 tumores no teu intestino. 2 pequenos tumores. E ele dizia assim: mas não se preocupe não, a gente vai mandar fazer biópsia e vai dar tudo certo. Tu quer ver? Eu digo: quero, sim, senhor. Aí ele trazia, irmão, aquele pedaço do meu intestino com 2 tumores. E dali tudo bem. Ele já tinha tirado a apêndice também. Tirou a apêndice, estava no caminho mesmo, ele tirou. Aí ali eu ia para aquele quarto e ficava imaginando. Mas eu confesso aos irmãos que eu não me abalei. De maneira nenhuma. Não me abalei. Confiava, mesmo sem estar na presença de Deus, mesmo sem conhecer, eu não me abalei. Porque eu estava com um homem de fé também do meu lado. E ele, a todo momento, ele me dava uma palavra. Aleluia, Jesus. E ali a gente ficou e foi mandado para fazer biópsia. Esse pedaço do meu intestino. E quando eu me deram alta, que eu vim para casa, aí teve um processo que o laboratório não diagnosticou direito o que era. Aí o Portela me chamava lá no consultório dele. Eu chegava lá e dizia: Elias, o resultado da biópsia ele não foi concreto, porque ou é um ou é outro. Eu digo: sim, doutor, mas o que é? Ele dizia: Elias, infelizmente é um câncer, mas é um linfoma.
Mas tem que ver que linfoma é esse. Os irmãos dizem, mas o que é linfoma? Linfoma, irmãos, são células que crescem descontroladamente e se tornam em tumores. Se eu for falar em linfonodos aqui vai complicar, porque nem eu entendo muito bem também. Mas eu digo, tudo bem, doutor. Então e aí, como é que a gente faz? Aqui não faz, tem que ir para Fortaleza. Aí a minha esposa estava comigo. E ali ela também não se abalava com uma mulher de fé. Graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida dela. Então os irmãos estão entendendo, está sendo preparado. Aleluia, Jesus. O Senhor está preparando. E com essa preparação a gente começou uma luta, irmãos. Fomos para Fortaleza a primeira vez. E na primeira vez nós fomos para o ICC, o Instituto do Câncer de Ceará. E lá eu não pude ficar. Lá eu não pude ficar porque a hematologia tinha fechado e não tinha tempo determinado para voltar. Por que na hematologia? Porque o linfoma ele dá no sangue, nas veias sanguíneas. Então ele vai se apresentar de certa forma em um determinado local do corpo. Ele pode ser pescoço, axila, virilha ou intestino, baço, estômago. Aí é ele que vai se apresentar. E eu não pude ficar, irmãos. E nisso eu já tinha batido, outra tomografia tinha levado. E eu falando com a moça lá, ela deu um espessamento nas paredes inferiores. E aqui em Sobral eles não souberam explicar. E lá em Fortaleza eles disseram, olha, isso aqui é um espessamento. Eu digo, mas o que é espessamento? Aí eu mostrava a foto dos tumores. E ela dizia, olha, infelizmente pode ser outra coisa dessa aqui. Eu digo, tudo bem. E a gente veio embora. E marcamos outra vez. E foi preciso pegar material em laboratório, levar para outro laboratório. E fomos outra vez. Desta vez, nosso amado irmão Mário se dispôs a me levar. Porque, irmãos, eu vou dizer para vocês. As pessoas que o Senhor botou na minha vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Da família, dos amigos, foram todas preparadas por Ele. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. E ali a gente, eu e o irmão Mário conhecem, fomos no laboratório, mas Deus fez assim um mover tão grande, que lá no laboratório era para ter dado problema. Mas chegamos lá, pastor, parece que a moça já estava com o material, não é, irmão Mário? E a gente pegou aquele material, corremos para o ICC, chegamos lá, mas antes disso, me cobraram R$600, eu não sei, aqui no laboratório, para fazer uma segunda biópsia. Aí a gente soube que lá no ICC era mais barato, e eu já tinha que ir mesmo, a gente foi para o ICC. Chegamos lá que mostramos, e o rapaz lá olhou e disse assim, rapaz, realmente é só isso. Aí chamou o supervisor lá do laboratório. Quando ele chegou lá, o exame não era aquilo, o exame era R$1.200. E eu digo, meu Deus, mas eu não estou com esse dinheiro. E eu operado ainda, tinha tirado o ponto há poucos dias, não sei nem se ainda estava com os pontos. Aí ele disse, mas faça o seguinte, vá lá no postinho e pegue uma referência e volte aqui. Mas você tem que ter o endereço daqui de Fortaleza. E eu digo, meu Deus do céu. Mas o obreiro Raimundo, ele não tem vergonha de nada não, irmãos. Principalmente se for para ajudar alguém. E principalmente se for da família dele. Louvado seja Deus. Ele não mede obstáculos nenhum. E ele corria numa merendeira e chegou lá e falou com o homem, rapaz, dá para você me arrumar um comprovante de residência? E o homem já disse, não, tá aqui. E a gente correu no posto e não deu certo e corremos para outro. Chegamos lá, eu peguei uma fila como daqui a casa da minha mãe. E o obreiro Raimundo atrás de resolver outras coisas. Quando ele chegou, que viu meu irmão na fila e disse, não tem condições não, vou falar com a assistente social. E falou com a assistente social e nisso a assistente social já veio, já nos tirou da fila, já levou para lá e já nos deu a referência. Ou seja, coisas que eram para ser totalmente burocráticas e Deus estava resolvendo devagarinho. Deus resolvendo devagarinho. E a gente pegava aquela referência e voltava para o ICC. Quando chegamos no ICC, que a gente mostrou,
Aí o supervisor olhou e disse assim, pronto, com 10 dias sai o resultado. Aí eu digo, mas quanto é? Ele disse, não, você não vai pagar nada. Louvado seja Deus. De R$600, irmão, foi para R$1.200. E de R$1.200 se transformou em nada. Louvado seja Deus. E para honra e glória do Senhor, a gente veio. E quando saiu o resultado, irmãos, aí deu linfoma não Hodgkin de grandes células B. Um tipo de câncer agressivo. E a gente começou outro processo. Processo de tratamento. E o doutor Portela, mais uma vez, uma médica muito renomada, dizia, Elias, não te preocupa que eu vou ver quem é os médicos da Santa Casa. E eu te Nós fomos a primeira vez para a Santa Casa, eu fui com o Gil, meu irmão, precisar de mim, que também foi algumas vezes PCC comigo, porque ele conhecia mais, que já tinha passado pelo problema do filho dele, que todos conhecem também. Os irmãos podem dizer, mas é genético? Não, de maneira nenhuma. Câncer não é genético. Se fosse, Deus defenda, eu tinha dado primeiramente nos meus pais. Infelizmente, aconteceu e eu creio que foi preparação. Preparação, eu creio nisso. Irmãos, e dali começamos. Aí na fase do tratamento. E quando nós estávamos ali naquela sala, esperando a minha vez para ser consultado, lá tem um chá e café. E eu fui tomar um chá. Estava com o obreiro Raimundo e o Gildo, meu irmão. Irmãos, e quando eu tomo aquele chá, irmãos, me deu uma dor tão forte, mas tão forte, que ali eu me calei. Meu irmão perguntou o que era, eu digo, não, é só uma dorzinha, mas só eu sabia o tamanho da dor. Aí eu lembrei que quando nos tratamentos dos meus familiares, diziam que não era bom beber muito quente ou muito gelado, essas coisas, eu digo, tudo bem. Aí começamos o processo de quimioterapia. Irmãos, quimioterapia é coquetel de remédios. Ela se transforma em veneno, se não for aplicado da maneira correta. Por isso que precisa de peso, pesar, precisa idade, tipo de câncer. E ali a gente começava aquele processo na quimioterapia, irmãos. Eu vou dizer para vocês, irmãos, eu não desejo uma quimioterapia para a pessoa pior do mundo. Eu não desejo, porque só quem passou por isso sabe. Irmãos, ela tem muitos efeitos colaterais, irmãos. Quimioterapia, irmãos, caiu o cabelo é o de menos, irmãos. E todos viram aqui, meu cabelo caiu. Irmãos, eu tinha muitas ânsias de vômito, eu tinha muitas dores. Irmãos, o meu pé, no início, ele ficou roxo, parecia que tinha, assim, caído uma pedra em cima. As minhas unhas eram todas roxas, a minha pele toda ressecada. Tudo isso, reações da quimioterapia. E as pessoas que iam comigo, uma vez a obreira Marquíria ficou até meio preocupada, porque antes da gente tomar quimioterapia, antes de eu tomar quimioterapia, eles me davam um comprimido para enjoo. E esse comprimido, quando ele batia aqui, eu já estava caindo. Então, desta vez ela viu, ela ficou muito preocupada. E muitas pessoas iam comigo. Como eu disse, todas as pessoas que Deus botou na minha vida, botou nesse processo, foram pessoas mandadas por eles, eu creio, irmãos. Louvado seja Deus. E uma vez o Renato, grande amigo meu, não estou vendo ele aqui, mas ele disse, lá está ele lá. Ele foi umas 2 vezes comigo, também agradeço muito. E uma vez ele olhando e disse, mas como é que cabe tanta coisa dentro de tu, pelo amor de Deus? Irmãos, porque eu tomava de 6, 7 bolsões assim, grande, fora as quimioterapias. Mas eu digo uma coisa para vocês, em nenhum momento eu murmurava. Em nenhum momento, irmãos, eu me reclamava.
Quem me acompanhou, quem conhece a história, sabe que o meu sorriso era o mesmo. Com dores ou sem dores, era o mesmo. Irmãos, mas uma coisa eu digo para os irmãos, para os amados. Eu não sofria só. Porque a partir do momento que foi diagnosticado, irmãos, a minha família adoeceu junto comigo. Louvado seja Deus. Todos eles adoeceram junto comigo. Os meus amigos adoeceram junto comigo. Eles não sentiam a dor que eu sentia fisicamente. Mas eu creio, irmãos, que eles sentiam uma dor no coração, aquela vontade de ajudar, louvado seja Deus, e ficavam com as mãos atadas, sem poder fazer nada. E eu creio, irmãos, que isso, essa angústia na vida de cada um deles, tiravam a paz, tiravam, louvado seja Deus, muitas vezes a fé. Porque, irmãos, eu digo uma coisa para vocês. O homem que não tem fé, ele não tem nada. Nada. Ele não tem nada. Irmãos, eu não estou falando aqui de religião, de maneira nenhuma. Estou falando de fé. De fé em Deus. Louvado seja Deus. E a gente começou esse processo, e já estava, eu não lembro muito bem em quantas doses eu já estava. E eu tomava, irmãos, da mais forte que existe, que é a quimioterapia vermelha. Eu tomava a branca e em seguida tomava 2 vermelhas. E tudo bem, quando ela é aplicada, irmãos, você só sente a picadinha da agulha mesmo. Você vai sentir reações com 2, 3 dias depois. Eu confesso para os amados que é horrível, que é muito ruim. Mas a gente estava ali no tratamento e a médica sempre me parabenizava pela minha alegria. E desta vez a obreira Rosângela ia comigo também, porque ela só não ia comigo todas as vezes, irmãos, porque não faltava pessoas para ir. E ela tinha o trabalho dela, como tem o trabalho dela. Mas é uma mulher guerreira, irmão. Uma mulher, irmãos, que a todo momento estava aqui comigo, em todas as situações, em tudo que falava, ela estava do meu lado com essa fé, com essa garra que só ela tem. Louvado seja Deus. Irmãos, e começou as dores voltar. As dores que há dias tinha passado começou a voltar. E eu comecei a perder muito peso, perder peso, porque eu não comia. A comida, ela fedia. A comida, ela inchava na minha boca e eu não comia. E eu comecei a perder peso e as dores começaram a voltar. Irmãos, e as dores voltaram doendo 3 vezes mais. Era muita dor. Irmão, era tanta dor, mas tanta dor, que eu não gritava com vergonha. Cansei muitas vezes, irmãos, de morder o travesseiro. Eu mordia o meu travesseiro. Para aquela dor não fazer que eu gritasse, para não preocupar minha mãe, para não preocupar o meu pai, a minha família. E aquilo, irmãos, estava acabando comigo. Porque só quem sabia era eu e a minha esposa. Mas como outra vez não deu para esconder. Porque era demais. E muitas das vezes, irmãos, chegavam pessoas lá em casa e eu estava em cima de uma cama ou dentro de uma rede. Só o bolinho. Muita dor. Quase gritando de dor. E aquelas pessoas, irmãos, se comoviam com aquilo. E muitas das vezes, irmãos, eu via o meu pai triste, a minha mãe triste. Muitas das vezes eu pegava, derramando lágrimas, e eu ali tentava dar força. Mas aquilo foi piorando. E eu não conseguia mais me segurar, irmãos. Eu confesso aos irmãos que muitas das vezes, da casa da minha mãe para a minha casa, eu precisava ser levado. Porque senão eu desmaiava de dor. Mas eu não murmurava. Irmãos, eu gemia, sim, gemia muito. Porque sou humano.
sou humano, tenho minhas limitações, mas em nenhum momento eu perguntava a Deus o porquê daquilo que está acontecendo comigo, de maneira nenhuma. E aquilo, irmãos, começou a piorar. Aí começamos a ir para um hospital, e no hospital, irmãos, eles começavam a aplicar de morfe em mim, morfina. Para quem não conhece, morfina é uma das injeções mais fortes do mundo para dores. Não existe outra, senão a morfina. E eu tomava, irmãos, muita morfina, mas os médicos falavam que corria o risco de eu me acostumar, porque a morfina, ela vicia. E eu confesso aos irmãos que quando eu começava a sentir dor, eu já me lembrava da morfina. Mas muitas e muitas vezes, irmãos, eu confiava mais na oração do que na morfina. Louvado seja Deus. E o obreiro Raimundo não saía da minha casa. Irmãos, eu estou contando assim, que está vindo na minha cabeça. Eu não estou contando detalhadamente. Mas eu estou contando aqui para os irmãos entenderem a preparação do Senhor. Louvado seja Deus. E muitas das vezes, eu chamava o obreiro Raimundo, o diácono César, o pastor, cansado de ir na minha casa, orar, e a gente orava ali, e confiava no Senhor. Mas os planos do Senhor, irmãos, não podem ser frustrados. O que Deus quer para a nossa vida não é o que nós queremos. Muitas das vezes. Louvado seja Deus. E nós não podemos lutar contra a vontade do Criador. Porque é Ele que define a nossa vida. É Ele que vai dizer o que vai acontecer contigo. É Ele que vai te transformar. Louvado seja Deus. Irmãos, e as dores aumentaram tanto, irmãos, que eu já não conseguia mais ficar de pé. Irmãos, eu comecei a provocar as minhas fezes. Porque, irmãos, o tumor, ele tinha trancado no intestino. E muitos médicos diziam que poderia ser outro tumor. Mas a gente não tinha tempo ainda de ter ido ao hospital. E uma das vezes eu estava em casa com muita dor, e a irmã Fátima, a obreira Fátima, o irmão Zeca estava lá em casa, e dizia, irmão, vá para o hospital. E a minha esposa insistindo para mim ir para o hospital. E eu ia ali, mas eu não aguentava mais de tanto estar em hospital, mas eu digo, tá bom, eu vou. Aí vamos chamar o irmão Mário. Correram, chamaram o irmão Mário. O irmão Mário, mais uma vez, não botou empecilho nenhum, foi lá em casa e me levou para o regional. E lá no regional, irmãos, foi feita outra tomografia, e eu passava 2 dias naquele hospital. E quando saiu o diagnóstico da tomografia, eles falavam que tinha sido uma tripa do intestino que tinha colado, que o meu intestino estava muito inflamado. Mas quando desinflamasse, ele ia voltar ao normal. Isso foi o que eles me disseram. Porque a obreira Rosângela não acreditou e foi perguntar a eles. E chegando para o médico, eles disseram para ela que... Isso ela foi me falar, irmãos, há pouco tempo. E o médico disse para ela, olha, o problema dele é muito sério. O problema dele não é pequeno. E a médica também confirmava que era muito sério, a minha oncologista. Irmãos, e no segundo dia eles me deram alta. Eles me botaram para casa. Ou seja, eles me botaram para me morrer em casa. Já que eles não poderiam fazer nada, para eles não poderia mais ser feito nada. E me botaram para me morrer em casa. E eu vinha para casa, irmãos, eu chegava em casa no sábado, e ali a nutricionista passava uma dieta para mim, e mais uma vez o obreiro Rosângela saiu carreira para a rua, comprou tudo e me dava aquilo. Irmãos, mas quando foi no domingo foi o dia que eu pensei que eu ia para a glória. Louvado seja Deus. Irmãos, começou a doer de manhã. E quando eu estava sendo medicado, irmãos, até que a dor não estava muito não. Mas quando eles me mudaram para casa, irmãos, no domingo eu comecei com uma dor muito grande. E essa dor começou a se espalhar, começou a aumentar.
E nesse dia o pastor tinha ido para Pentecostes com o diácono César e o obreiro Raimundo. Foram ver a obra lá. E estava eu e minha esposa, e eu comecei a dizer para ela: minha filha, está doendo muito, está doendo muito. Irmãos, e começou a se espalhar mais a dor. Irmãos, e eu me despedi da minha esposa. Ali, irmãos, eu fraquejava na fé. Louvado seja Deus. Antes disso, irmãos, eu já tinha aceitado Jesus. Irmãos, eu não fui aceitar Jesus de maneira nenhuma para as dores passar. Irmãos, eu não aceitei Jesus, louvado seja Deus, só para mim ficar bom, de maneira nenhuma. Eu aceitei Jesus, irmãos, porque aquilo tocou no meu coração de uma maneira tão grande. Aleluia! Eu ver, Glória a Deus! louvado seja Deus, a união dos irmãos, a alegria dos irmãos, e eu não tinha alegria, irmãos. Aleluia a Deus! Irmãos, eu vivia trancado, esperando a morte, irmãos. Irmãos, eu estava morrendo aos poucos. Eu estava morrendo em silêncio, irmãos. Porque a doença, ela é muito traiçoeira. Ela mata aos poucos. E isso estava acontecendo comigo. Eu estava morrendo aos poucos. Irmãos, eu sentia que eu estava morrendo, irmãos. Mas mesmo assim, eu ficava comigo para não preocupar a minha família. Louvado seja Deus. Irmãos, e naquele dia não deu mais para segurar. Muitas e muitas vezes a Josi, minha cunhada, a obreira Marquinha, chegava lá em casa, eu estava no banheiro provocando e passando mal e quase desmaiando, porque era muita dor, irmãos. E eu botava, irmãos, como eu já contei, eu botava minhas fezes pela boca, porque não tinha mais passagem de nada. E ali eu sentia que estava chegando o fim. E eu comecei a sofrer mais, e a minha família começou a sofrer mais. Louvado seja Deus. Irmãos, eu confesso uma coisa para os irmãos. Quando eu me batizei, irmãos, a luta começou a crescer. Porque o inimigo, ele queria tirar realmente a minha vida. E a partir do momento que eu me batizei, irmãos, eu fui lavado pelo sangue de Jesus. Glória a Deus, aleluia. E a partir do momento, irmãos, que eu desci as águas, irmãos, eu creio, louvado seja Deus, que aquela velha pessoa ficou lá nas águas. Irmãos, eu acredito, eu tenho a plena certeza, irmãos, que Jesus começou a trabalhar, Ele começou, louvado seja Deus, a me preparar justamente para este dia. Porque, irmãos, este dia foi o dia realmente que eu enfraqueci na fé. Mas de maneira nenhuma eu disse: Senhor, eu te aceitei, Jesus. Senhor, eu me batizei. E agora eu vou acabar nessa situação. Desse jeito, morrer nessa situação. Mas, irmãos, quando eu estava me despedindo da obreira Rosângela, eu diria para ela: minha filha, não saia perto de mim, que eu estou com muito medo. Porque eu tinha medo de morrer sozinho, irmãos. Eu tinha medo de morrer e não ter ninguém perto de mim. E ali, irmãos, ela começou a me fortificar e dizia: vamos orar. E eu digo: minha filha, não saia de perto de mim, pelo amor de Deus, porque eu estou com muito medo. Irmãos, e eu estava sentindo a morte pegada na minha mão. Eu estava sentindo a morte me levando. Louvado seja Deus. E no mesmo momento eu dizia: cadê o obreiro Raimundo, o pastor? E eles diziam que ele estava vindo de Pentecostes. Eu dizia para a obreira Marquíria, porque nisso ela já tinha ido lá para casa também. Estávamos todos juntos lá, elas comigo. E eu dizia: quando eles chegarem, pelo amor de Deus, manda eles virem aqui para fazer uma oração por mim. Porque eu tinha plena certeza que aquela era a última oração. Louvado seja Deus. Mas eu queria, irmãos, eu queria que o Senhor me levasse, mas me levasse debaixo de oração. Louvado seja Deus.
Irmãos, e ligaram para o pastor, para o obreiro Raimundo, e quando eles chegaram, eles já foram na minha casa correndo, e chegaram lá, a gente começou a orar. Irmãos, eu confesso para vocês que aquela oração me aliviou um pouco, e eu restaurei a minha fé, louvado seja Deus. E naquele momento ele dizia: Senhor, me perdoa por eu ter fraquejado na fé. Irmãos, mas Deus me deu uma revelação no mesmo dia. Quando eu estava, irmãos, na minha cama, com aquelas dores, tendo a plena certeza que eu ia morrer, eu dizia: Senhor, me revela, Senhor. Me dá uma luz para que eu possa sair dessa. E na mesma hora Jesus me mostrava o doutor Portela novamente. E ali, irmãos, eu pegava o celular e mandava uma mensagem para ele. E na mesma hora ele me respondeu. Eu dizia: doutor, estou com muitas dores. E ele dizia: Elias, amanhã no meu consultório, muito cedo. E mais uma vez eu voltei ao consultório daquele homem, irmãos. E chegando lá, quando ele mandou deitar na cama, irmãos, que ele pegou na minha barriga, ele falou: seu intestino está fechado. Ele está lutando ainda, Elias, mas ele vai acabar, ele vai parar. Louvado seja Deus. Vai para a Santa Casa que eu já estou indo. E mais uma vez a gente foi para a Santa Casa. E mais uma vez estava comigo o obreiro Raimundo, a obreira Rosângela, a obreira Marquília. Irmãos, eu creio que toda a minha família, todos os meus irmãos, as minhas irmãs, meu pai, minha mãe, se possível, eles estavam ali comigo. Mas Deus preparou estas pessoas para estar ali e preparou eles para estar em oração em casa. Louvado seja Deus. E ali, irmãos, a gente estava e eu, mesmo com dor, nesse dia eu passei a noite acordado, irmãos, eu não consegui dormir, nem eu, nem a minha esposa. E o obreiro Raimundo nesse dia foi dormir lá em casa. Porque ele lembrou que antes da minha irmã falecer, ele começou a dormir com ela também. Até a partida dela. E eu creio, irmãos, que aquilo passou como um filme na mente dele. E ele dizia, como o meu pastor disse: eu não aceito, Senhor. Eu não aceito mais uma morte na minha família. Eu não aceito mais um caso desse. E ali ele ficava, irmãos, a noite inteira comigo. Irmãos, e eu lembro muito bem, quando eu estava lá no regional, que o Nego está aí, ele estava viajando, e eu tenho esse rapaz como filho. Irmãos, quando ele chegava, ele ia lá no regional, quando eu via ele chorando como uma criança. Ao invés de ele me dar força, era eu que estava dando forças a ele. Ele largou, irmãos, o emprego lá no Rio Grande do Sul para ficar disponível para mim. Eu louvo a Deus pela vida dele também. E ali, irmãos, nós já ligava para ele, quando foi de manhãzinha ele estava na minha casa, e a gente saiu, fomos para lá. E depois que o doutor falou para mim ir para a Santa Casa, fomos todo mundo, e ele já chegou de novo lá, e já fez a preparação, e perguntou o número da minha médica, da minha oncologista, e ele ligava para ela, irmãos, e ele dizia para ela: olha, ele não disse na minha frente, irmãos, mas ele disse: Alaide, eu vou operar o Elias, mas ele vai morrer. Aí explicou para ela a situação que eu estava. E ali, irmãos, a gente subia para o centro cirúrgico, e antes de sair do consultório, ele chamava o obreiro Raimundo e dizia: eu vou operar o Elias, mas ele morre. E o meu irmão foi e disse: morre não, doutor. Ele disse: morre. Eu vou operar ele, mas ele vai morrer. Mas por que ele vai morrer, doutor? Olha, porque ele está muito debilitado. Ele está sob efeito de quimioterapia. Ele está muito magrinho, ele não vai resistir. E isso, irmãos, era o medo da minha família, de outra cirurgia, de eu passar por outra cirurgia. Mas eu tive que passar. E ali eu, naquele centro cirúrgico, os irmãos, esperando a hora de eu ir para a sala de cirurgia,
E eu olhava para o obreiro Raimundo e via ele firme, e via ele dando força a uma senhora que estava do lado, irmãos, e aquele homem já tinha ouvido tudo. Já tinha ouvido: olha, prepara a tua família, teu irmão vai morrer. Ele não resiste. Eu tenho 34 anos de profissão e sei quando o paciente morre. E ele vai morrer. Se ele não morrer na mesa de cirurgia, ele não passa um dia na UTI. Ele disse: morre não, doutor, ele morre. E ali começou, irmãos amados, uma briga do espírito com a carne. Que um dizia ele morre e o outro dizia não morre. Louvado seja Deus. E chegou a hora da cirurgia. Mas antes disso, o obreiro Raimundo chegou perto de mim, eu agarrei na mão dele e disse, chamava de compadre, de padre, nós vamos fazer a obra junto, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. E ele apertava minha mão, irmãos, e dizia: vamos porque você vai sair dessa. Louvado seja Deus. E ali eles me levaram, e quando eu estava sentado, ele falava que o médico olhava para mim e só balançava assim a cabeça. E quando me levavam para lá, que me botaram na mesa de cirurgia, aí o doutor Portela dizia assim: Elias, tu conhece esse aqui? Quando eu olhei do lado, era o doutor Elcio. O doutor Elcio foi perto de mim e creio eu que ele foi se despedir, irmãos. Ele chegou perto de mim, bateu na minha cabeça e disse: boa sorte, Elias. Eu digo: obrigado, doutor. Aí, quando botaram a máscara aqui, eu disse: doutor, é anestesia geral? Ele falou: é. Aí, irmãos, eu fechei o olho, fechei a minha mão e disse: Senhor, segura na minha mão. Aleluia! E só solta, Senhor, quando eu sair dessa cirurgia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia! Irmãos, dali, irmãos, começou a batalha. Eles fizeram a cirurgia, louvado seja Deus. E o meu irmão falou que uma das piores cenas que ele já viu foi quando eu saí do centro cirúrgico com um médico e 2 enfermeiros correndo comigo para a UTI. E quando ele correu, que olhou e disse: ele está vivo? Aí aquele médico dizia: por enquanto, mas ele vai morrer. Ele disse: morre não. Mais uma vez ele disse: não morre. E quando o médico terminou a cirurgia, irmãos, que falou para ele: terminei a cirurgia do teu irmão, mas ele não vai resistir. Ele disse: doutor, ele tem 50%? Tem não. Ele tem 30%? Tem não. A porcentagem dele viver é mínima. E ele dizia: doutor, se ele tiver 1%, é onde Deus vai agir na vida dele. Glória a Deus. Irmãos, ele dizia que quando eu passei naquela maca, que ele parou, que ele olhou para mim, eu estava muito magrinho, irmãos, eu não tinha mais carne na face, no corpo. E ele dizia que eu estava de olho aberto, com os dentes à mostra, aos olhos humanos mortos. E eles me levavam para aquela UTI, dizendo eles que eu iria morrer. Se eu não morresse na cirurgia, eu morreria na UTI. E eu estava naquela UTI, irmãos, e eu confesso aos irmãos que eu tive visitas lá, mas eu não lembro. Meu pastor acabou de falar que foi lá, foi o obreiro Raimundo, foi o Gilson. A Rose não teve coragem de entrar, a minha esposa foi, mas eu não lembro, e todos falaram comigo. Eu lembro muito bem, irmãos, quando eu vi uma voz dizendo assim: seu Elias, eu vou tirar esses canos da sua boca. Irmãos, eu estava todo entubado, meus lábios estavam muito rachados, porque eu estava com oxigênio. Eu entrava na sala, eu entrava na UTI na segunda-feira. Para quem ia morrer, irmãos, eu passei só 2 dias na UTI. Glória a Deus. 2 dias na UTI. E eu abri o meu olho, irmão, e comecei a voltar à minha consciência. E na troca de plantão daqueles médicos, eu via quando um dizia assim: esse aí estava dado para o morto.
mas já vai sair da UTI. Louvado seja Deus. E eu digo, eu estou na UTI, eu só comigo, eu estou na UTI. E queria me mexer, mas estava todo amarrado. Irmãos, eu passava 2 dias só na UTI. E quando eles me tiraram da UTI, eu fui para uma sala de recuperação. E nesta sala, eu conheci outras pessoas de casos diferentes. E dali, irmãos, a obreira Rosângela ficou do meu lado, mais ainda, e não largava. E até na sala de recuperação, irmãos, eu estava dito que ia morrer. Eu não ia resistir. Irmãos, eu olhava para ela assim, e dizia, minha filha, vá para casa, vá ficar um pouquinho em casa, vá nem tomar um banho fora. Ela dizia, só saio daqui quando você sair. Eu não me largo, nem um minuto sequer. Louvado seja Deus. Então, irmãos, quando eu fui para essa sala, de manhã, quando foi à tarde, o médico chegava e dizia, Elias, tu vai ter que passar por outra mini cirurgia. Eu digo, tudo bem, doutor. Eu nunca, irmãos, reclamei. Irmãos, de todo esse processo, o obreiro Raimundo, se ele estivesse aqui, ele ia confirmar para os amados. Uma vez ele estava dizendo, esse homem passou por tantas coisas, por tantas dores, por tantas lutas, mas eu nunca ouvi ele dizendo um ai. Eu nunca vi ele murmurando na vida dele. Enquanto, irmãos, que tem muitos com saúde, tem muitos, irmãos amados, com plena saúde, e se reclama, irmãos, muitas vezes, porque não tem muito dinheiro, se reclama por não ter uma roupa boa, se reclama, amados irmãos, por não ter um sapato bom. Quero dizer uma coisa para os irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus te basta. Glória a Deus. Não precisa outra coisa. Louvado seja Deus.